Hebreus capítulo 7, versículo de 1, a partir do versículo 1, tá? Hebreus 7. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, que regressava da derrota dos reis, e o abençoou. Foi a ele que Abraão ofereceu o dízimo de tudo o que tinha. Ele, conforme indica seu nome, foi o primeiro lugar rei da justiça, e depois rei de Salém, isto é, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Seus dias não têm começo, sua vida não tem fim. Nisto assemelha-se ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, as grandezas daquele a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo do que de melhor havia tomado os inimigos. Segundo a lei, os filhos de Levi, que exercem o sacerdócio, têm direito a receber o dízimo do povo. Já falei aqui inúmeras vezes isso. Tá, se não me engano, está em Levítico, tá? Agora esqueci o endereço, mas bota aí no Google. Isto é, de seus irmãos, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Naquele caso, porém, foi um estrangeiro que recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o titular da promessa. Ora, indiscutível, o inferior é que recebe a bênção do superior. Além do mais, os que recebem aqui o dízimo são homens mortais. Lá, porém, trata-se de alguém do qual se atesta que vive. Por fim, também Levi, que recebe os dízimos, pagou o dízimo, por assim dizer, na pessoa de Abraão, pois ele já estava em geme no corpo de Abraão, quando aconteceu o encontro com Melquisedeque. Palavra de salvação, graças a Deus. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por esse texto maravilhoso que o autor de Hebreus nos permitiu ler nesta manhã. Agora, Pai, retira do recinto todo e qualquer demônio. Não deixa nenhum demônio soprar o ouvido de ninguém, mas tão somente Teu Espírito Santo fale aos corações e transforme vidas, Pai. Se as pessoas que estão orando comigo, se ela tem vícios, que o Senhor retira em nome de Jesus, coloca nojo nela, do álcool, do cigarro, do crack, da maconha, da cocaína, coloca nojo. Quando ela sentir o cheiro de longe, ela sinta ânsia de vômito, Pai. E liberta ela em nome de Jesus. Se essa pessoa, Pai, está acorrentada a algum pecado, seja adultério, fornicação ou homossexualismo, de igual modo, coloca nojo nela, Pai, até que ela encontre uma pessoa digna para se casar e constituir uma família. Uma pessoa temente ao Senhor, do sexo oposto, que vai completar essa pessoa. Pai, eu te agradeço por essa vida e desde já abençoo ela, em nome de Jesus. Amém. Outro dia, me passou um vídeo da minha For You, de um imbecil, né, herege, falando que o dízimo era só da lei e o Novo Testamento não tem nada falando sobre dízimo. Meu amado, vai ler Bíblia, meu. Isso acontece, as pessoas estão errando muito. São tagarelas, são macacos de imitação, papagaio. Ouviu alguém falar uma besteira, acreditou naquilo, copiou e saiu pregando. Como assim o Novo Testamento não fala? Isso aqui que acabamos de ler é o que? Hebreus, e fica onde, amado? Hebreus fica no Novo Testamento, caso você não saiba. Eu acredito que você não saiba, porque você não deve ler Bíblia, só copia e cola. Só copia o que os outros hereges falam e sai passando adiante e ainda tem audácia de falar que o Novo Testamento não fala. Isso aqui é o quê? O autor, ele não está pregando contra o dízimo, nem você na tua Bíblia, na tua casa. Ele não está ensinando contra dízimo não, meu amado. Muito pelo contrário. Ele está ensinando
por exemplo, aqui ele repete que está lá, assim, como falei, eu não lembro o endereço agora. Se não me engano, está em Levítico Números, tá? Que Deus fala, eu dei o meu dízimo aos levitas. Deus fala isso. Quem são os levitas hoje? Os pastores, é quem vive da obra, tá? O pastor, para ter direito ao dízimo, detalhe, ele tem que viver só para a obra. Se o cara é PM, se o cara é juiz, se o cara é empresário, o problema é dele. Então ele não pode pegar e tocar no dízimo. Se tiver um pastor desempregado, passa por esse pastor, tá? Não é para ele. Tá entendendo? Esse é pastor que não tem renda, que vive só da obra, mas para nada. Os demais são lobos devoradores, tá? Vocês têm que saber diferenciar uma coisa da outra, amado. O pastor tem outra função, trabalha em alguma outra coisa, tem outra fonte de renda? Se sim, o dízimo não é para ele, não. Se não, você vive só da obra, está 24 horas por dia à disposição da congregação. É enterro, o pastor está lá. Velório, o pastor está lá. Alguém está enfermo, o pastor está lá. É isso que eu estou falando. Choveu de manhã, não foi na igreja com temporal, igual o pastor Henrique Marinho Nunes fez aqui na minha família. Eu não esqueço disso. Eu era criança, eu nunca vou esquecer. Temporal, amado. Minha família, meus pais, a igreja alagava. Tá? A rua da igreja alagava. Coronel França Leite. Então, para chegar daqui para lá, é uma luta. O carro, como para tirar Fusca, eu não quis botar a família em risco. Então, ele falou assim, olha, Abedinho, vamos fazer o seguinte, vamos ficar em casa hoje por causa do temporal? Tá. Isso foi 8, 9 da manhã. Quando foi, aí deu meio-dia, 1h da tarde, aí a gente começou a escutar umas palmas lá na rua, com o temporal caindo, em pé d'água. Quando veio um velhinho com capa de chuva e um guarda-chuva, era quem? O pastor Henrique Marinho Nunes. Quando subiu, a primeira coisa que perguntou, falei, cara, por que vocês não foram para a igreja hoje? Ah, meu pai, mas... É que botar... Desculpa, é fato, né? Ninguém, são juízes, vai botar 4 crianças em risco junto com a esposa. Mas o pastor falou, olha, eu não sabia que vocês eram de açúcar, não. Desse jeito, o pastor não, entendeu? Mas é o quê? Ele tinha amor. Ele vivia da obra para a obra. E os de hoje? Né? Eu não vou falar julgar ninguém, nem criticar ninguém. Mas, gente, aqui o texto é claro. Ele fala que quem recebe a bênção, aqui está no versículo de número 7. Ora, é indiscutível. O inferior é que recebe a bênção do superior. Ou seja, a congregação te dá dinheiro do dízimo, pastor. Não é para você fazer viagem, né? Você pode, até pode, não é pecado. Não é você comprar casa no exterior, morar lá nos Estados Unidos. Não, até pode, mas não é pecado, não. Porém, você é inferior a quem está te dando dízimo, tá? Saiba disso. A pessoa precisou, você tem que estar lá. É essa lição. Eu nem queria falar isso, mas o Espírito Santo está me mandando falar. Não é pecado a pessoa dar dízimo. Não é pecado o pastor usar o dinheiro do dízimo para consertar o terreno de candomblé e umbanda, como os pastores aí fizeram. Não é pecado, não, amado. Porém, ele tem que estar à disposição da comunidade. Não tem essa, eu tenho que trabalhar. Até pecando de você, amado. Não é para trabalhar fora, não. É para ficar à disposição da comunidade. Como falei, igual já aconteceu comigo. Eu precisei do pastor, fui com ele domingo de manhã, ele falou, volta aqui quinta-feira que eu vou te atender às 15 horas. Cheguei lá às 2h30. Aí chegou um grupo, Davi, vou atender essa tal pessoa primeiro. Aí foi indo, quando deu 7 da noite, eu lá sentado, esperando, vira pra mim na cara de pau. Vai dar pra te atender hoje não, volta quinta-feira que vem. Meu amado, mas o problema é para domingo, amado. Eu não voltei coisa nenhuma, meu problema é para domingo. Precisava dele domingo, não é quinta-feira. Mas isso aconteceu comigo, aconteceu com muita gente. Por quê? Porque o pastor está pecando nesse ponto. Quer viver da obra? É da obra. Não pode ser PM, não pode ser advogado, não pode ser vendedor, tem que ser da obra. Tem que estar à disposição 24 horas por dia. Por que eu trabalho? Porque eu não tenho obra para me manter. Por isso eu tenho que trabalhar. No dia que Deus me der uma obra, acabou. É da obra. Tá? Eles me odeiam porque eu ensino a verdade. Eu ensino a sola escritura, que eles abandonaram a sola escritura faz anos. Décadas. Então é isso aí, meu amado. Até aqui porque já passei muito, tá? Ora por mim, que eu preciso das suas orações. Que Jesus abençoe todos nós. Me segue, deixa o like, comenta, compartilhe, tá? Mais gente tem que saber essa informação, tá bom? Fica com Deus também vou.